Salve, salve galera! AlphaJack chegando novamente aqui no canal Jackson Camargo com o programa Alô Terráqueos, a sua dose semanal de ufologia séria, ética, honesta e objetiva. Estamos no nosso programa número 18. Já se passaram 18 programas da série Alô Terráqueos e 4 meses. Nós começamos em fevereiro. Então, ao longo de todo esse tempo, todo domingo fazendo esse programa, está sendo muito gratificante, muito legal, muito prazeroso. E estou vendo uma receptividade muito legal da parte de vocês. E essa semana chegamos a 1000 inscritos aqui no canal, então uma festa dupla, né? Estamos aí muito felizes, muito gratos por esse voto de confiança que vocês estão dando, né, ao nosso trabalho, não só no Alô Terráqueos, mas todos os vídeos que a gente tem feito, abordando vários temas, vários casos, vários aspectos da ufologia. Então é realmente muito gratificante e eu só tenho a agradecer a vocês que fazem parte da nossa história. Certo? Então vamos começar nosso programa, vamos ver o que nós temos para hoje, mas antes, né, você que ainda não é inscrito, entre pro time, né? Entre para o nosso canal, se inscreva, ative as notificações e comente, dê likes nos vídeos, né, para que o nosso canal consiga se destacar perante outros canais que não têm a seriedade que a gente tem, né? Tem canais que dão espaços para farsantes, para pilantras, outros inventam histórias, inventam situações, inventam casos, outros alimentam críticas a grandes nomes da ufologia só para ter um respaldo, para ter uma visibilidade, né? Outros se dedicam a denegrir a ufologia. Então ajuda a gente, vamos fazer a ufologia séria ter destaque no YouTube também, né? Mais do que nunca isso é importante. Agora que os governos estão dando um reconhecimento maior ao tema, né? Então vamos fazer com que a ufologia séria tenha esse espaço que precisa aí no YouTube, nas redes sociais, divulgando esses conteúdos, nos grupos de WhatsApp, Telegram, repassando as informações, isso é muito importante. Tá? Então, se inscreva, né? Mais uma vez, pedindo aí quem não se inscreveu. Então, deixar um abraço para o pessoal que comentou nos nossos vídeos, né, durante essa semana. Um abraço para Isabel Araújo, para o Alex, para o Eliabe, para o Marcelo Ribeiro, para o Jorge Cecim, pessoal lá da Ufologia Antonina, para a Juliane, para o Márcio Parucini, para a Adri Castro, para a Rose Rago, esses últimos 3 nossos colaboradores na UFTV e no Portal Fenômeno, para o Enio Augusto, que está sempre prestigiando nossos vídeos, tá sempre no chat comentando. Pro Roberto e seu filho Rafael, que fez aniversário esta semana, um abraço pro Rafael e parabéns. Pro Denis Albert, pro Israel, pra Jaqueline Cunha, pra Glauci Lima, pro Juliano Vargas, pro Rogério Camargo, pro João Batista da Silva, pro Ufologia Científica, pro Marcos Ritzel, pro Mirante Maate, pra Maria Cecília, para todo o povo que sempre está acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço aí para todos vocês. Certo? Então vamos começar aí dando um destaque para os eventos que estão chegando, né? Audiência pública no Senado, dia 24 de junho. Então a expectativa é grande, né? Ainda esse mês aí, nos próximos dias, estarei junto a outros grandes nomes da ufologia brasileira, indo lá para Brasília, lá no Senado Federal, onde vamos falar sobre ufologia, apresentar a ufologia brasileira e seus grandes casos, né? Eu vou falar sobre Noite Oficial dos OVNIs, né? Então, teremos lá grandes autoridades de deputados, senadores, a imprensa, teremos chefes de estado lá possivelmente e a imprensa fazendo cobertura, né? Muitos estão perguntando como que é possível assistir a audiência, né? Então possivelmente vai ser transmitido via YouTube. Acredito que a TV Senado vai transmitir também, tá? Assim que eu tiver informações eu vou postar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vou colocar
stories rápidos, relatando o que está acontecendo, deixar vocês atualizados, né, sobre essas situações. E nos grupos lá do Telegram, né, no grupo do Telegram, do Portal Fenômeno, se você quiser participar do grupo do Telegram, do nosso grupo, vai estar na descrição do vídeo o linkzinho para acessar o grupo do Telegram. Nós não temos um grupo no WhatsApp, até porque o Telegram ele oferece algumas ferramentas de administração mais interessantes, interação e tudo. Então por isso que a gente optou para ir pro Telegram. Tá? Então se você quiser participar, só clicar no linkzinho na descrição do vídeo. Você tem acesso ao grupo. Tá? Lá também vou deixar as informações, atualizando vocês sobre o que está acontecendo na audiência. Tá? Além da audiência no Senado, esse mês ainda, em 30 de junho, estarei lá em Araçatuba, participando do Cosmos 2022. Minha palestra é no dia 30 de junho, às 20 horas. Tá? Vou deixar um link na descrição do vídeo também, se você quiser participar. Se quiser se inscrever, eu acredito que vai ter transmissão online também. Então você consegue mais informações ali nesse linkzinho que eu vou deixar ali na descrição. Certo? Esta semana, possivelmente, a gente já tenha a definição do site para as inscrições também do evento de Peruíbe, organizado pela revista UFO, né? Que eu só não tenho a data certa para passar para vocês, mas assim que tiver o linkzinho já vou disponibilizar e vou falar de novo na semana que vem sobre o evento de Peruíbe. Então já teremos as definições de data, todos os dados aí sobre o evento de Peruíbe para quem quiser participar. E o evento de São Paulo, também organizado pela revista UFO, também vou participar, dia 24 de setembro, final de semana de 24 de setembro de 2022, no Hotel Nikkei, lá em São Paulo. E grandes nomes da ufologia brasileira e representantes internacionais estarão presentes, tá? Um evento muito interessante, muito legal, participe também, tá? A inscrição, vou deixar o linkzinho também para inscrição, quem tiver interesse de participar desse evento vai estar muito legal. Além dos eventos presenciais, nós temos os cursos da Academia Brasileira de Ufologia, né, organizados e patrocinados pela revista UFO. E dia 25 de junho, agora, teremos o Desaparecimentos Misteriosos de Pessoas, é o tema do curso, que vai ser ministrado pelo professor Cláudio Iatauro. Tá? Um evento muito interessante, abordando aspectos misteriosos que podem ter uma ligação muito forte aí com o fenômeno UFO. Tá? Um curso bem interessante, não perca. E teremos outros cursos na sequência, né? Geralmente os cursos ocorrem no último final de semana de cada mês. E nós teremos aí dia 23 de julho o curso Interação Extraterrestre com Índios Brasileiros, ministrados pelo professor Ataíde Ferreira Neto, que vai falar bastante sobre cultura indígena e sua relação com os povos das estrelas, tá? Algo muito interessante também, que vale a pena conhecer, participar, tá? Dia 27 de agosto teremos o meu curso, né? Curso também na Academia Brasileira de Ufologia, com o título Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Tá? Então você que quer conhecer mais sobre o caso, você que leu o livro que lançamos pela Biblioteca UFO, então a gente vai abordar o caso de uma forma muito profunda, com todas as informações atualizadas, né? Se você acompanha meu trabalho, sabe que depois da publicação do livro eu consegui muitos e muitos relatos adicionais, dados adicionais. Entrevistei algumas pessoas, além disso, que não aparecem no livro porque o livro veio antes dessas novas informações. E a pesquisa não para. Tem novas informações que eu estou checando, que eu estou buscando, novas testemunhas, novos dados adicionais ali que podem agregar muita informação ao caso e confirmar alguns detalhes surpreendentes sobre essas ocorrências daquela noite. Tá? Mas vou deixar um mistério para vocês aí. Então, quem quiser conhecer, participe lá no curso da Academia Brasileira de Ufologia ou participe dos eventos, né? Lá no congresso lá de São Paulo. Também vou abordar sobre a noite oficial e vou trazer aí os detalhes também bastante atualizados, tá? A palestra lá do evento de Araçatuba é também sobre a noite oficial, tá?
Mas, obviamente, no curso e no evento de São Paulo, depois as informações estarão mais atualizadas, né? Até porque eu tenho algumas etapas de checagem da informação para colocar nas palestras. No evento de Araçatuba já vai estar bastante atualizado, mas mais informações virão na sequência. Tá? E aí, mais para frente, aqui no canal também, a gente vai publicar essas novidades, certo? Dia 17 de setembro, temos o curso Estranhos Ataques e Mortes Causados por UFOs, ministrados pelo meu amigo e professor Carlos Alberto Machado, tá? Vai falar sobre as mutilações humanas do insólito, os casos de contatos agressivos que ele pesquisa e já há bastante tempo, tá? E é isso, meus amigos. Vamos conhecer as notícias, então, da semana. O que foi notícia, foi destaque, né? Tanto no Portal Fenômeno, quanto em outros aí que estou trazendo esta semana. No Portal Fenômeno, eu publiquei estes dias uma reportagem, uma notícia chamada, com essa manchete: objeto luminoso é filmado por câmera de segurança dos Estados Unidos. Então, uma câmera de segurança da residência de uma senhora chamada Melissa Batts captou a passagem de um objeto luminoso que vem se aproximando no canto inferior esquerdo da tela. Tá? E aí esse objeto ele vai se aproximando, ele tem um certo brilho e depois ele faz um movimento em contrário. E até o momento não se identificou o que seja esse objeto. Pode ser que tenha uma origem, né? Uma explicação natural para esse evento e tudo. Inclusive, no dia que eu postei o vídeo, eu conversei com o Márcio Porcini lá de Porto Alegre e ele sugeriu que poderia ser um vagalume. Que o vagalume numa câmera infravermelha ele tem muito destaque. Ele brilha muito por causa das características dele, né? E nessa época nesse período em que foi feita essa filmagem, é o período em que esse tipo de inseto sai realmente, né, das tocas, porque saiu do inverno e tá entrando na primavera, verão. Se você vê na filmagem, você vê que já tem insetos voando próximo à câmera. Então é uma possibilidade interessante. Também pode ser que seja um drone, também foi inventada essa possibilidade. De qualquer forma, o caso está em estudo, né, lá nos Estados Unidos e possivelmente venha mais novidades aí no futuro. Tá? Agora, uma coisa interessante que aconteceu essa semana, eu postei esse vídeo aqui no canal e teve as visualizações normais. E no dia seguinte, quando a primeira coisa que eu geralmente faço de manhã é olhar as notícias, olhar as redes sociais, olhar o canal, ver se está tudo em ordem, né? E aí eu me surpreendi porque tinha 3.500 visualizações apenas do período da meia-noite às 7 horas da manhã, mais ou menos, né? Então estava com em torno de 170 visualizações e pulou para 3.500, né? Eu já achei isso muito estranho. E aí ao longo do dia foi aumentando o número de visualizações. Atualmente, enquanto estou gravando esse vídeo, está com 15.000 visualizações. E aí eu fui pesquisar, né, o porquê de ter viralizado o vídeo aqui do canal. E aí eu descobri que dois sites na Hungria, repercutiram a notícia e usaram o vídeo do canal para ilustrar. Então por isso que houve esse crescimento, né, no número de visualizações. Tá? E aí, outra notícia que veio essa semana é que missão europeia buscará vida em Marte. Tá? Um professor britânico chamado John Parnell, um geólogo, esse que aparece na imagem aí, ele é um cientista especializado na área de petróleo, mas por ser especializado na área de petróleo, ele adquiriu um conhecimento muito grande na identificação de indícios fósseis, elementos gerados por vida no passado antigo, sim, digamos, né, na antiguidade, né? Então ele acabou assumindo uma equipe na Agência Espacial Europeia para fazer uma busca por vida em Marte, né, usando um rover que está sendo desenvolvido, que vai ser enviado para Marte. E aí então esse rover vai fazer análise de rochas, vai fazer análises dos elementos que compõem a rocha
em busca de vestígios de vida na antiguidade do planeta, né? Talvez até elementos como petróleo, alguma coisa assim, possam ser identificados, né? O tipo de prospecção vai ser muito semelhante, né? Então ele vai identificar se houve vida na antiguidade em Marte. Outra notícia interessante é que chefão da NASA acredita em vida alienígena. Então o Bill Nelson, que é o atual diretor da NASA, ele foi astronauta no programa do ônibus espacial e ele acredita em vida alienígena e fala isso de uma forma muito aberta, né? E ele é um grande entusiasta do fenômeno UFO também, conforme algumas declarações que ele já deu. Tá? Nessa entrevista especificamente que ele fez, ele fala sobre as descobertas do James Webb que podem trazer aí informações sobre vida extraterrestre, né? Então vamos ver aí, vamos ver o que o James Webb pode trazer de informações novas para a pesquisa da exobiologia, né? Buscando por vida extraterrestre, né? Vamos ver. E aí, ainda no embalo da NASA, outra notícia que saiu, eu não publiquei notícia no Portal Fenômeno, porque todo veículo de imprensa e ufologia está divulgando. Então, não adianta eu colocar mais do mesmo ali, né? Só repetir as informações. O legal é quando eu trago uma notícia que ainda não foi postada em português, uma notícia que passou desapercebida de outros órgãos e tudo. Aí é legal postar ali no Portal Fenômeno e é o que eu tenho feito. Tá? Por isso que eu não postei lá no Fenômeno. Mas a notícia é interessante, essa especificamente eu peguei lá da revista Isto É, esta manchete. NASA anuncia que fará estudo oficial sobre OVNIs. Então, segundo essa reportagem e outras que eu li, diz que o objetivo é identificar e entender esses objetos, usando os dados disponíveis e usar estas informações para melhorar o entendimento sobre eles no futuro. Né? Então, novamente, eles não estão falando que é algo alienígena, algo extraterrestre. E quem acompanha a ufologia há muitos anos sabe que tem uma parcela do fenômeno que é alienígena, não tem jeito de desvincular isso. Então, a gente só espera que no futuro eles tenham essa coragem de admitir que existe uma parcela do fenômeno que não tem origem na Terra, e sim uma inteligência não humana, não terrestre, digamos assim. Tá? Ainda nessa reportagem, ele diz que o estudo será encabeçado pelo diretor do Departamento de Astrofísica da Universidade de Princeton, chamado Daniel Evans. Eu ainda não fui atrás de informações sobre esse astrofísico, não sei qual é a postura dele em relação a OVNIs, a vida alienígena, mas é interessante, vou buscar essa informação aí no futuro. Agora esperar para ver, né? Qual vai ser a postura desse cientista frente a esse fenômeno? Se ele vai ser como outros cientistas do passado, que não analisava a questão e só emitia a opinião, ou fazia uma análise patética sobre os fatos e daí emitia uma explicação que não, né, só para encerrar o tema e não explicava de fato, né? Mas vamos ver o que vai sair desse estudo. A esperança é grande, né, em função do Bill Nelson, que é favorável ao fenômeno UFO e à vida alienígena. Então, a gente fica esperançoso também. Outra reportagem que saiu, e essa saiu na sexta-feira, com o título Criatura Misteriosa aparece rondando o zoológico no Texas. E ninguém sabe o que é. Essa notícia é uma das notícias que eu encontrei nos sites internacionais e iria fazer a postagem aqui em primeira mão, em português, aqui no Brasil, pelo Portal Fenômeno. E não postei. Não postei pelo seguinte. Quando se faz uma notícia falando sobre uma filmagem, a primeira coisa que eu faço é ir em busca da filmagem para baixar ela e colocar no site. Postar ela no site para que as pessoas acessem a reportagem e vejam a notícia, né? E eu trago para cá pro canal também. Eu vasculhei a internet em busca de vídeos e não encontrei nenhum vídeo. Então isso já me deixou assim meio uma pulga atrás da orelha em relação a esse caso. E aí então eu fui analisar o contexto. E qual é o contexto? Você tem apenas uma captura de tela, né? Como se eu pegasse o vídeo, batesse um print da tela e publicasse aquilo. Então eu só tenho essa captura de tela.
E nessa captura você só vê a figura aparentemente humana, mas você vê que ela tem um aspecto animalesco. E aquilo lá está parado olhando para a câmera. Né? As pessoas até estão inventando que seja um lobisomem e tudo, porque era uma noite de lua cheia. Mas veja só, se é um zoológico e tem uma criatura dessas passando, o interesse dela é o quê? É as criaturas do zoológico, os animais do zoológico. Então a câmera iria, no máximo, pegar a passagem daquela criatura. E sendo um zoológico, você vai ter câmeras em vários locais. Então não seria uma única câmera, seriam várias câmeras captando aquela passagem. Você não tem isso. Você só tem o relato de um vídeo que não apareceu e você só tem a foto do vídeo. E na foto do vídeo você vê aquela criatura de frente para a câmera como se estivesse posando para a câmera. Não faz sentido isso. Né? Então isso já me deixou ainda mais cético. E a aparência da figura é como se fosse um homem com peles, colocando peles de animal por cima para simular alguma coisa. Tá? Então a gente não sabe nem se é uma câmera de zoológico. Foi apresentado como sendo câmera de zoológico num post do próprio zoológico. Né? Talvez seja uma propaganda que eles tenham feito, quem sabe. Né? Mas de qualquer forma, eu estou considerando esse registro como fake. Mas vale a informação aqui para vocês. E nesta sexta-feira, aqui no canal, eu publiquei também um vídeo diretamente dos arquivos da Força Aérea Brasileira. Um vídeo que foi liberado pela Força Aérea Brasileira, está no Arquivo Nacional, junto com as fotos que eu postei. E que está... é um vídeo bastante interessante. Infelizmente, existem algumas dificuldades. Em alguns momentos, a pessoa está filmando com a câmera estática e você vê as luzes, os movimentos e tudo. Mas em outros momentos ela movimenta. Outros faz movimentos, né? Como a gente sempre vê em algumas filmagens. Isso ocorre, esse tipo de coisa ocorre, porque a câmera estava com o zoom máximo. Você pode fazer um exemplo, pode fazer um teste com a sua câmera de celular. Se você for filmar sem zoom, faz uma filmagem, você vai ver que você consegue filmar de uma forma muito mais estática. Quando você coloca o zoom, qualquer mexidinha que você faz, você já perde a orientação do objeto que você está filmando, vai balançar muito. E foi isso que aconteceu com esse registro. O cinegrafista é um jornalista, né? Então teve esse problema da filmagem, né? Porque ele quis pegar o registro com uma qualidade boa, ele conseguiu focar com os objetos, inclusive, mas em função de não ter um apoio para fazer os registros, aí acabou balançando um pouquinho em alguns momentos. E no vídeo você vê 3 luzes fazendo evolução. Tá? No Google Maps, eu comparei as informações dos documentos com o Google Maps, por exemplo. Né? Nos documentos informa que esses objetos estavam a 1.200 metros de distância. Pelo Google Maps, eu consegui medir essa distância em 1.000 metros. Eu encontrei a área onde aconteceu, encontrei a pedreira, o posto de gasolina, está tudo lá. Né? Inclusive com o Google Street View você vê a paisagem que ele via na ocasião, a montanha e tudo. Então dá mais ou menos 1.000 metros de distância. Tá? Agora, sábado pela manhã, o Ufologia Científica, um perfil lá do YouTube, mandou uma mensagem informando que existe um grupo de aeromodelismo operando naquela região, inclusive. Aeromodelismo é aqueles aviões em miniatura que eles controlam via controle remoto e tudo. Então, existe essa possibilidade de que seja uma atividade noturna do aeromodelismo. Tá? Só revendo os documentos e as descrições do repórter, aquela noite não estava muito propícia para esse tipo de atividade. É lógico, é uma hipótese que vai ser checada. Eu passei lá para o Márcio Parucini, que mora ali perto, mora em Porto Alegre, e já vai fazer a checagem dos fatos, tá? Mas a noite, ela era uma noite escura, né, com nuvens baixas e tudo. Então é um pouco difícil que seja,
né? Eu volto a repetir, a gente vai checar a possibilidade. Se for confirmado, ok, o caso está explicado, está encerrado. Mas eu considero um pouco difícil a possibilidade de ser um radioamador, tá? Um avião controlado via radioamador. Até porque, se era à noite, não iria operar 3 aeronaves ao mesmo tempo, tudo num espaço com vegetação, né? Num espaço escuro, de difícil operação desse tipo de equipamento numa noite que não é propícia, né? Eu acho que essa hipótese, ela é viável sim, mas tem que ser analisada com todo critério, tá? Nós vamos abordar esse vídeo aí de novo no futuro, vou trazer mais informações conforme o Márcio conclua as investigações dele por lá. Certo? Vamos dar uma olhadinha nos casos da semana então, no quadro Esta Semana na História. Esta semana a gente relembra 2 casos interessantes. O primeiro deles é o caso Shoal Lake, que ocorreu em 18 de junho de 1967, na região de Shoal Lake, lá em Ontário, no Canadá. Na ocasião, então, o Sr. Robert e membros de sua família voltavam para casa de barco, atravessando o lago, e eles viram um objeto ovalado, brilhante, flutuando sobre a copa das árvores. Então, quando eles se aproximaram com o barco, eles viram que havia um objeto metálico, prateado, que rapidamente se aproximou do barco. Isso assustou eles, e aí eles já mudaram a direção do barco e foram para outra margem. Tá? Então, aí, com o afastamento do barco, o objeto voltou para o local onde ele estava, permaneceu ali por 15 minutos e acelerou numa velocidade muito alta em direção à cidade de Manitoba. Tá? Agora, 2 coisas interessantes. Houve interferência de rádio, chiados nos rádios da região naquele momento, e o Departamento de Defesa Nacional investigou o caso, né? Ele fez uma investigação sobre tudo isso. A segunda coisa que é interessante sobre isso é que esse caso aconteceu na mesma época, né? Mais ou menos ali pouco tempo depois do caso Stephen Michalak, que a gente falou esses dias, né? O Stephen Michalak ocorreu em 21 de maio, o caso Shoal Lake aconteceu em 18 de junho. E o caso Stephen Michalak, o local de ocorrência do Stephen Michalak e o caso Shoal Lake, a distância entre um local e outro dá aproximadamente 10 quilômetros. É muito perto um caso do outro na mesma época. Então, 2 casos bastante interessantes, né? Que inclusive você está vendo o mapa aí mostrando um local e outro. Outro caso interessante que a gente relembra essa semana é o caso Betty e Débora. Betty e Débora são primas que voltavam de uma festa, né? Uma danceteria. Voltavam de ônibus para casa, tá? Por volta das 23 horas e 30 minutos de 14 de junho de 1986. Poucos dias após a noite oficial. E aí, no trajeto, elas observaram uma luz brilhante, né? E aí elas desceram do ônibus e viram um objeto luminoso parado sobre um descampado. E aí entraram para dentro de casa e começaram, ao longo dos dias, a ter sensações estranhas, sentimentos estranhos em relação àquele episódio. E aí a Betty procurou um hipnólogo, o Dr. Marion Rangel, e fizeram uma hipnose regressiva para tentar relembrar o que aconteceu naquela noite. E aí descobriram que foram abduzidas por seres baixos, o tradicional Grey, né? E aí você está vendo algumas pinturas de Jamil Villanova e da própria Betty Rodrigues, ilustrando o caso. A bordo do objeto elas passaram por exames, houve colocação de implantes. A Betty teve um pouco de medo desses seres. E a Débora, por sua vez, se sentiu bem à vontade, inclusive brincando com os tripulantes. Tá? Esse caso delas foi divulgado no Globo Repórter em 1993, né? Num trecho que eu vou mostrar para vocês agora. Confira. Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986 se submete a uma hipnose regressiva
para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. A jovem brasileira, que também diz ter tido um contato com seres extraterrestres, foi uma das pacientes da psicóloga Gilda Moura. Há vários meses que ela vem sendo acompanhada pelo médico Luciano Stanca. No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos assim até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada e imóvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto essa luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose. Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala? Descreva. Eles estão levando minha prima Aonde? para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências assim, clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chips. E esse chips ele foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente, e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado, dava a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Aí eles acompanhavam através de um visor. É essa a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar pra gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só 2 exames radiológicos poderiam dizer se ela realmente tinha, de fato, algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, nós já esperávamos o não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico que é reabsorvido pelo corpo depois de algum tempo. Essa história, alguns cientistas acreditam e outros desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação maior, uma ligação profunda, eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá assim me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Então aí você viu o vídeo do Globo Repórter, onde é narrado alguns detalhes do caso dela, e o livro do Mário Rangel, tá? Que eu já mostrei para vocês, Sequestros Alienígenas, que você encontra na Biblioteca UFO, na loja da UFO. Vou deixar o link na descrição. Você tem a descrição do caso Beth e Débora, e lá no Portal Fenômeno você tem tanto a descrição
baseada no livro, quanto nas publicações de revistas que já apareceram. É um caso bastante interessante. Vamos então para o nosso quadro Arte e Ufologia. No quadro Arte e Ufologia de hoje eu trago para vocês a cobertura, a tampa superior da tumba do rei Pacal, lá em Palenque, no México. Tá? Então aí você está vendo a tumba, a tampa, né, a parte superior da tumba, e nessa representação estaria um deus, Quetzalcoatl, e a representação dele subindo aos céus. Tá? Só que você vê uma série de elementos ali no que ele estaria usando para ir aos céus. E isso representa, na visão de estudiosos dos antigos astronautas, um objeto voador, uma nave com a qual ele ascenderia aos céus. Inclusive nessa outra imagem você vê o que seria esse objeto, né? Traduzindo aí a representação, seria mais ou menos assim o aparelho voador que ele utilizava, tá? Então é um caso bastante intrigante, né? Porque naquela época não havia foguetes, não havia tecnologia, mas ela foi representada de alguma forma pelo entendimento dos nativos da época. Ok, vamos para o nosso quadro Memória Audiovisual. No começo do programa de hoje eu falei para vocês sobre a filmagem da Força Aérea, feita em 2013. Né? Mas essa não foi a única filmagem de UFO divulgada pela Força Aérea. Existem outras filmagens, e uma delas já está disponível aqui no canal já há bastante tempo, que foi feita no bairro do Tatuapé. É essa filmagem que você está vendo agora. Então essa filmagem foi feita no bairro do Tatuapé, em São Paulo, em 30 de dezembro de 1979, por volta das 14 horas e 30 minutos. O filme foi feito em Super 8, tem 4 minutos de duração, foi filmado na rua João Penteado, número 10, tá? Lá no bairro Tatuapé. Foi usada uma lente de aproximação de 8 vezes, e a autoria do filme é Paulo Alfonso Baquian. Esse avistamento, essa filmagem gerou um documento oficial da Força Aérea Brasileira, que está disponível lá no portal Fenômeno, também para consulta. Certo? Quem quiser ver o vídeo inteiro, vou deixar o linkzinho aqui também na descrição para você assistir quando você quiser. Certo? Vamos para o calendário astronômico. Em calendário astronômico nós teremos 2 fatos interessantes, tá? Ocorrendo essa semana. O primeiro é a superlua no dia 14, a leste, tá? Então a lua vai ficar bem bonita, assim, para fotografias, para observações. E no dia 18 teremos a conjunção entre Lua e Saturno, tá? Então de madrugada você vai poder observar tanto a Lua quanto Saturno visualmente próximas no céu. Certo? E agora então vamos para a nossa leitura recomendada. A leitura recomendada dessa semana é o livro Implantes Alienígenas, do Roger Leir. Tá, um médico, infelizmente já falecido, mas que era muito gente boa, que veio várias vezes ao Brasil, deu palestras e se especializou na extração de implantes colocados por alienígenas durante as abduções. Tá? Então ele extraiu vários, fez análises em alguns. Então é um livro muito bom. Você encontra pela Biblioteca UFO, tá? Lá na loja da revista UFO. Tá? Bem interessante para compor a sua biblioteca. Tá? Quero lembrar vocês também que eu tenho uma lista de livros duplicados ou triplicados para venda. Tá? Então quem quiser, quem tiver interesse para compor as bibliotecas de vocês, entre em contato comigo. Tá? Eu passo a listinha dos livros e valores que eu tenho à disposição, mando por correio para vocês, tá? E tenho também na parte de cima revistas duplicadas ou triplicadas também para venda. Eu infelizmente ainda não fiz a triagem para ver quais edições eu tenho para repassar para vocês. Devo fazer essa semana porque já tem bastante pessoas perguntando e querendo saber quais que eu tenho, tá? Então eu devo fazer muito em breve aí para vocês, e
Podem entrar em contato comigo por qualquer um dos meios, Instagram, WhatsApp, Telegram. Eu passo a listinha para vocês. Certo? Então é isso, meu povo. Esse foi o Alô Terráqueos de hoje. Espero que seja bastante interessante para vocês. Vejo vocês semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu likezinho, aquele likezinho maroto que ajuda a gente, aquele comentário bacana, né? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e continue atento aí às estrelas. Pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até a próxima semana.